Olá pessoal, boa tarde. Eu sou Juliana, sou médica, sou clínica, sou cardiologista e atuo aqui na cidade do Rio de Janeiro, tá? E hoje o assunto do vídeo é um assunto muito importante que é a diabetes. A diabetes é um dos principais fatores de risco cardiovasculares, tá? E é fundamental que a gente faça o devido rastreio dessa doença, tá? Através de exames de rotina, pelo menos uma vez ao ano, tá? É uma doença que às vezes começa silenciosa e a gente não sente nada muitas vezes, mas ela tá ali, tá? Causando uma série de problemas no nosso corpo, tá? Então, existem dois tipos principais, existem vários tipos, mas aqui de uma forma geral a gente vai falar dos dois principais tipos de diabetes, que é a diabetes tipo 1, que geralmente a gente diagnostica na infância, na adolescência ou ali no máximo no início da idade adulta, tá? Que é uma doença genética autoimune que acontece uma redução de não produção de insulina pelo corpo, tá? E isso ocasiona aumento dos níveis de glicose no sangue, tá? E existe a diabetes tipo 2, que é a principal do mundo hoje, tá? Que aí geralmente a gente vai dar esse diagnóstico em pessoas mais velhas, né? Adultas, na fase adulta da vida, tá? E essa tem um componente genético muito importante, até mais importante do que da diabetes tipo 1, tá? Então, se você tem história na família de diabetes, você tem risco de desenvolver diabetes também. Então, nesse cenário, é mais importante ainda que você fique em cima e faça esse rastreio de forma adequada, tá? E a diabetes tipo 2, dois fenômenos vão acontecer. Primeiro é um aumento da resistência ao efeito da insulina pelas nossas células no nosso corpo, tá? Então, a insulina a gente produz, mas as nossas células não conseguem sentir o efeito dessa insulina, vamos dizer assim. Elas estão resistentes a essa insulina. E aí, com o tempo, por conta dessa resistência à insulina, o nosso corpo inicialmente até tenta produzir mais insulina para tentar compensar aquilo, mas uma hora o pâncreas não funciona o suficiente para isso, e aí começa a acontecer uma redução na produção dessa insulina, tá? Então é isso que acontece, e o que gera, no final das contas, é um aumento da glicose no sangue. Então, como é que a gente faz o rastreio dessa doença? Dosando a glicose no sangue. Ah, mas eu fiz um teste de dedinho para medir a glicose na ponta do dedinho, numa feirinha que teve perto da minha casa, e o dedinho tava tudo bem. Beleza, isso não te isenta de dosar o exame de sangue, de glicemia, tá? Que é um exame que a gente faz em jejum, tá? Então você tem que fazer essa coleta em jejum, tá? E fazer a aferição dos níveis de glicose no sangue, tá? Então, se os seus níveis de glicose estão até 100, está tudo bem. Se os seus níveis de glicose estão entre 100 e 125, você tem o diagnóstico de pré-diabetes, tá? E se está acima de 126, isso já gera um diagnóstico de diabetes. É claro que um exame isolado não vai gerar esse diagnóstico, né? A gente faz esse exame e aí a gente confirma esse exame, faz uma nova aferição. Outro exame que a gente pede bastante também, que auxilia, é a dosagem da hemoglobina glicada. O que é a hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela vai ser um filme. A glicose, ela é um retrato de como está a glicemia naquele momento que você dosou aquele exame. A hemoglobina glicada é um filme de como tem estado a sua glicemia do corpo nos últimos 3 meses. Também é um exame, então, que dá uma série de informações pra gente, tá? E uma série de informações dos últimos meses de como tem andado a sua glicemia. Então, é um exame que a gente gosta bastante de pedir em conjunto, tá? Se você dosa uma vez, confirma, dosa a segunda vez e recebe o diagnóstico de pré-diabetes, você tem um risco muito grande de virar uma pessoa diabética no futuro, tá? Então, muitas das vezes a gente já inicia algum tipo de tratamento, mas o controle do peso, o controle dos fatores de risco que te levam a provavelmente ter uma diabetes, eles devem ser imediatamente combatidos, tá? Então, quais são eles? Fumo, é muito importante de interromper o tabagismo se você recebe um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes, tá? Na verdade, a interrupção do tabagismo é para todo mundo, né? Mas especialmente se você recebe esse diagnóstico, precisa interromper o tabagismo, tá? Obesidade, controle de peso, tá? Mudança dos hábitos alimentares. A gente vai ter um vídeo específico para obesidade, né? Que obesidade é uma doença, então ela exige um tratamento adequado para tal, tá?
e combate ao sedentarismo, atividade física. Tá? Então, se você está nesse estágio de pré-diabetes, provavelmente com mudança dos seus hábitos alimentares, controle de peso, interrupção de tabagismo e atividade física, é possível que você consiga controlar os seus níveis de glicose, tá? Eventualmente, se você não conseguir, vai precisar de um início de tratamento para que você não desenvolva diabetes, tá? A diabetes é um dos principais fatores de risco associados às doenças cardiovasculares. Ela tem associação com a aterosclerose avançada, tá? Ela acelera o processo de aterosclerose, tá? E ela está associada a infarto, a doenças cerebrovasculares do tipo AVC, tá? E uma série de outras complicações, tá? A diabetes, ela causa neuropatias, que são distúrbios dos nervos, as pessoas que têm diabetes a longo prazo, diabetes mal controladas, né? Diabetes mais graves, elas podem perder a sensibilidade tátil, a capacidade de propriocepção dos pés, das mãos, tá? Diabetes pode causar doenças nos rins, pode levar inclusive pessoas a ter que fazer hemodiálise, tá? Além das doenças cardiovasculares, tá? Então é fundamental que exista, que seja feito esse rastreio das glicemias, tá? E se você for diagnosticado com uma pré-diabetes, com uma diabetes, e foi iniciado o tratamento, é fundamental que você siga esse acompanhamento de forma bem rigorosa, tá? Para que você no futuro não tenha os problemas que a diabetes pode causar, tá? Quem é diabético, por outro lado, a gente precisa fazer todo ano o rastreio dos órgãos-alvo, que a gente chama, né? A diabetes, ela pode causar lesões de alguns órgãos, e isso indica pra gente uma doença em atividade, uma doença que está acontecendo ali no seu corpo. Então, se você é diabético, é fundamental que você vá ao oftalmologista pelo menos uma vez por ano, fazer um exame de fundo de olho para avaliar os vasos da sua retina, tá? Porque a diabetes, ela pode causar problema nos pequenos vasos, nos microvasos. Então, quem sofre mais são os órgãos muito ricos nesses microvasos, que são os olhos, os rins. Então, a gente faz exame de sangue para avaliar a função dos rins, faz exame de urina pelo menos 1 a 2 vezes no ano em quem é diabético, tá? O coração, que também tem muitos microvasos, cérebro. Então, quem é diabético precisa seguir esse acompanhamento clínico, cardiológico, de forma extremamente regular, tá? E a gente tem vários alvos ali também. A gente sempre quer manter a nossa glicemia abaixo de 100, idealmente, né? Ou pelo menos abaixo de 126. E a nossa hemoglobina glicada no alvo também, tá? Diabetes tem uma série de tratamentos que a gente usa, enfim, com remédios e modificação de estilo de vida, tá bom? Mas é um assunto também muito importante e que não pode ser de forma alguma negligenciado, tá? É fundamental que uma vez por ano você faça a dosagem da sua glicemia, tá bom? Fiquem ligados para o próximo vídeo e até a próxima.